Eu sou Asher Kipperstock, sou professor aqui da Universidade Federal da Bahia, coordeno um grupo de pesquisa que chama Rede de Tecnologias Limpas e estou trabalhando nesse momento, minha principal ocupação, estou cedido à Universidade Federal do Sul da Bahia para a montagem desta nova universidade e ocupo o cargo de decano pro tempore do Centro de Informação em Ciências Ambientais. Esse é o novo desafio que eu estou encarando nesse momento. Minha formação é em engenharia civil, me formei no Instituto Tecnológico de Israel em 74 e fiz mestrado e doutorado na Inglaterra, na Universidade de Manchester, na área de engenharia química e tecnologias ambientais. O aproveitamento da água de chuva, reuso de águas dentro do próprio prédio, já entra no que seria um terceiro aspecto, melhor, um quarto aspecto dentro daquele balanço que está fazendo. Falei primeiro, o consumo desejado e necessário, os desperdícios que são causados pela minha relação com o aparelho e aí a tecnologia do aparelho, mas principalmente a minha percepção de quanto eu gasto fundamental. Tem um terceiro aspecto que seriam as perdas físicas, que elas, no caso de um prédio ou de uma residência, dependem muito da qualidade da instalação e principalmente da manutenção que você dê. Então, se você tem um monitoramento, você vai saber diário, isso é usando o nosso sistema, é fácil enxergar, você vai saber o momento que ocorre um vazamento. Vamos dizer que quebrou uma torneira embaixo do chão ou uma tubulação embaixo do chão e de repente, se você deixar para acompanhar pela conta da Embasa, você só vai saber isso daqui a um mês. Até você dizer, não, primeira coisa que você vai dizer, a Embasa está errada, que é muito provável, não descarto isso não. Mas se ela não estiver errada e como a Embasa não dá muito espaço para ouvir o cliente, em geral sempre considera que o cliente está errado, pode levar a que você tenha que negociar 1 ou 2 meses até saber que efetivamente é um problema da tua residência. Se acompanha diariamente e um determinado dia acontece, você dá uma varredura na tua residência, encontra a perda e resolve imediatamente. Agora, às vezes você não tem um profissional adequado, a pessoa não sabe identificar onde está esse vazamento. No nosso site do Água Pura, tem uma listagem de passos que a gente segue para fazer varreduras em prédios e como ir isolando áreas para chegar com menos trabalho de quebrar até identificar um vazamento que não é aparente. Então esse seria o terceiro bloco, que seria as perdas e dependendo de manutenção e de conhecimento do consumo. O quarto é qual é a qualidade tecnológica do prédio que você tem. Então, se eu estou, por exemplo, num prédio, na minha residência eu capto água de chuva, da forma mais simples, sem qualquer cuidado em preservação da qualidade, porque eu uso ela exclusivamente para lavar a área quando há necessidade, dar banho nos cachorros ou descarga das bacias sanitárias. Descarga das bacias sanitárias, se elas não forem usadas com cuidado, uma residência padrão pode chegar a 30%, 40% do consumo, depende muito do perfil da família. Para dar descarga numa bacia sanitária, eu não preciso ter água potável. Existe uma norma técnica que define a captação de água de chuva para a reposição de bacias sanitárias. E essa norma, no processo de elaboração, tendeu a exigir com que a água para dar descarga numa bacia sanitária tivesse que ser no padrão de potabilidade, inclusive com cloração. Nós temos diversas pesquisas aqui que demonstram que não existe risco significativo em se dar a descarga de uma bacia sanitária com uma água não potável. Até porque a água dentro do recipiente da bacia sanitária no sifão, ela tem, independente da qualidade, bota água destilada ou bota água superclorada dentro dela, ela tem um teor de patógenos altos porque ela se contamina no sifão da bacia sanitária. E não existe qualquer evidência de saúde pública epidemiológica que isso seja um fator preocupante para doenças ou infecções quaisquer que sejam. Então por que de repente alguém vem me dizer que eu tenho que usar água de alta pureza ou água potável para dar descarga na bacia sanitária? Bom, mas tem formas de se melhorar a qualidade da água da chuva sem grandes investimentos. O que não tem sentido, evidentemente, pedir para se clorar essa água para dar uma descarga. Então, se eu tenho o prédio que eu resido ou no prédio onde eu trabalho,
uma parte da água que atende e que pode ser muito significativa na escola pretende o consumo mais significativo seria o gasto de água nos sanitários para a função urinária, que eu já consegui, podemos reduzi-la em 40 vezes se eu tenho um banheiro bem projetado e tal. Esse 40º que eu tenho que suprir com água porque os equipamentos precisam, eu poderia suprir perfeitamente com água de chuva. E com isso, zero minha conta, zero minha culpa de estar tirando água do sertão que não tem água para desperdiçar ela num lugar que chove muito. E eu acho que essa é uma responsabilidade dos prédios públicos, darem inclusive o exemplo em relação a isso. Agora, se eu não tenho controle do consumo d'água, não adianta implantar sistemas de reuso ou quaisquer tecnologias, porque elas também têm impacto. Se gasta energia, tem que ter investimento. Então só tem sentido se chegar a essas substituições por águas de menor encargo ambiental e energético, menor custo ambiental e energético, quando você faz o uso adequado daquela água, né? E aí vem então uma primeira opção, eu acho, em lugares que tem uma chuva distribuída como Salvador, e aí bem, cada caso é um caso, né? Cidades de uma distribuição concentrada de chuva é mais caro, né? Mas pode ser que seja mais necessário, tem que ser analisado. Quando eu tenho essa situação definida, então eu tenho um equipamento que me permite captar essa água e com isso, independente de ter mais cuidados, eu já consigo usar uma água que não onera, que aliás, não onera não, ela ainda dá uma contribuição adicional, porque se essa água, eu acumular ela no momento que uma chuva intensa está caindo, eu também reduzo a pressão dessa água em cima dos sistemas de drenagens dos alagamentos, né? Não é bem direto isso, porque normalmente eu tendo a trabalhar com um reservatório que junta água de chuva cheio, para poder atender a minha demanda. Então, se a chuva cair na hora que o reservatório está cheio, ela vai extravasar da mesma maneira. Mas se ela cair com o reservatório meio cheio, ela se acumula no reservatório e não vai chegar na rede de drenagem ao mesmo tempo que chegaria se ela não tivesse o reservatório. Com isso eu faço lamino, eu distribuo o pico da chuva e reduzo a ocorrência de eventos de alagamento, corrimento de encostas, etc. Claro que existem formas de automação que me permitiriam otimizar essas duas funções, né? Mas aí já entra na necessidade de uma inserção tecnológica um pouco maior. Outra questão que pode fazer é reusar a água dentro do próprio prédio. Se você observa como a água do prédio ela se transforma em esgoto, o grosso dela se transforma em esgoto sem uso, que são os desperdícios e tal. Depois disso, eu começo a distinguir que eu tenho vários tipos de esgoto, ou vários tipos de águas residuais dentro da residência. Evidentemente que a descarga da bacia sanitária é onde se concentra quase que a totalidade dos patógenos que uma residência libera. Porque no nosso trato intestinal é que a gente libera aquelas bactérias e vírus que são as responsáveis pelas transmissões de doenças transmissíveis pela falta de saneamento. Mas se eu digo, por exemplo, eu tomei um banho. Bom, um banho evidentemente que também encontra patógeno porque você fez uma higiene completa do corpo, mas não na mesma concentração que uma bacia sanitária. E aí eu escovei os dentes. Aí eu lavei um prato, né? Ou a água da máquina de lavar. A água da máquina de lavar, o primeiro ciclo, aquele que retira a sujidade maior, tem um nível de contaminação mais alto, mas muito inferior, evidentemente, a uma bacia sanitária. A terceira, a quarta, que é do enxágue, está retirando o sabão. Não tem quase... Agora, tem teores de fósforo, por exemplo, que se você usar... jogar nos rios, provocam problemas de eutrofização e alguns outros problemas. Então, se eu distingo que tenho qualidade de águas diferentes dentro da residência, tanto no que seriam águas utilizadas, né? Águas que eu chamo águas cinzas seriam aquelas que vêm do banho e que vêm da pia do lavatório do banheiro e tal. Eu tenho as chamadas águas marrons que vêm da descarga da bacia sanitária. Eu tenho as águas amarelas, que são aquelas que vêm especificamente da descarga de urina. E que é interessante diferenciar, porque essa água amarela, se você pensa no uso agrícola, na integração entre a cidade e o campo, ou no uso dos nutrientes que a urina tem, ela é muito valiosa. Quando eu misturo ela com as águas fecais,
eu não estou destruindo, estou diluindo o poder nutricional, mas eu pego uma água que tem um poder nutricional alto para a agricultura ou para o paisagismo e o misturo com aquela que tem algum poder nutricional também muito inferior, mas tem toda a carga patogênica, que é tudo que você não quer. Se eu quero usar as águas provenientes da urina, eu tenho que tentar eliminar a pouca presença de patógenos que ela teria. O que eu não posso fazer é misturá-la com onde estão todos os patógenos, que são as fezes. Então já existem hoje diversos prédios e mundo afora, e é uma das questões que a gente vem tentando incentivar, que as universidades tomem uma liderança, segrega a urina. Segrega a urina, que a urina, apenas se deixando ela descansar alguns dias, depende muito da temperatura, no nosso clima, tempos muito mais curtos, ela segregada, ela tem uma variação da sua acidez e com isso destrói qualquer patógeno que porventura exista, mas que já não é significativo nela, no seu estado natural. E com isso você passa a dispor de um produto que pode permitir substituir o uso de fertilizantes químicos. O fertilizante químico hoje é um dos vilões mais destacados no que seria talvez um dos principais problemas ambientais que a gente sofre no momento, que é a alteração do ciclo do nitrogênio, que é muito pouco discutido na imprensa em geral, mas que para muitos autores é muito mais grave do que o da mudança climática ou o efeito estufa, mas que ainda não está sendo devidamente abordado. Agora, se eu tenho vários tipos de efluentes e considero que eu não preciso da mesma qualidade de água para todos os usos, então eu identifico, pega a água do chuveiro, que é fácil de ser tratada para suas características, que tem pouca patogenicidade, então rapidamente você pode transformá-la numa água própria para dar descarga da bacia sanitária. Com isso você zera um consumo sem muita necessidade de tratamento. Se eu junto tudo, trato e retorno, eu vou ter que tratar a água fecal junto com a água da urina, junto com a outra, e aí me traz mais custos e mais gasto energético para poder retornar a água. Claro que isso tudo implica em você ter vários sistemas dentro da residência, mas isso não é nenhum grande problema tecnológico. O custo da tubulação é muito pequeno. O que a gente tem que saber é projetar esses sistemas e dar a eles, não só para esses sistemas mais complexos, mas para os que a gente já tem hoje, uma condição de fiscalização e de manutenção mais fácil. Por que eu tenho que ficar quebrando parede para encontrar o vazamento? Pelo amor de Deus. Se você tem que quebrar uma parede, se encontrar a pessoa, aí você vem todos em coma, vou ter que quebrar o piso, aí não tenho mais aquele piso, vai ficar feio, você deixa vazando. Se a tubulação correr em shafts, em áreas com acesso à manutenção, meu consumo aumentou, deixa eu ver aí, abre aí a tampa e diz, aqui tá vendo, tá vazando. Conserta aí mesmo, não quebrou nada, susta o vazamento, susta a tua perda econômica e você faz uma contribuição, não tira a água do semiárido para desperdiçar aqui. Tem uma dificuldade que é básica, que é a grande dificuldade de toda a discussão da sustentabilidade, que apesar de que se quer dizer que o nível de consciência está crescendo, isso não está de fato acontecendo no nível que deveria acontecer. Você diz o seguinte, olha, eu vou pegar um ônibus para Feira Santana, vou para a rodoviária. Aí o ônibus já saiu da plataforma e ele começou a se afastar. Vamos dizer que você tem acesso à plataforma, quer pegar o ônibus. Você dizer, olha, eu estou indo na direção do ônibus, logo eu vou pegar o ônibus. Não, o ônibus está se afastando. Se você não andar mais rápido do que ele está se afastando, você não pega, por mais que você diga que está indo na direção do ônibus. A mesma coisa acontece com a sustentabilidade. A pessoa chega e diz, olha, eu sou sustentável porque tenho uma captação de água de chuva na minha residência. Aí as construtoras vendem isso como a grande solução dos problemas do planeta. Mentindo, porque isso é um aspecto apenas pequeno. Aí diz, não, eu sou sustentável porque eu quando vou no ônibus não jogo a lata de cerveja pela janela. Não, rapaz, você está sendo minimamente educado, você não está sendo sustentável. A sustentabilidade, ou a possibilidade de termos um planeta, ou viver num planeta de forma sustentável, dia a dia fica mais difícil e se afasta da gente. E se afasta por quê? Não é pelo crescimento populacional. O crescimento populacional quase que não representa nada. É pelo crescimento do consumo per capita. E com o surgimento dos países subdesenvolvidos, dos países emergentes, acontece que o chinês, que antes consumia
$300 por ano, está consumindo 4.500. O próprio Brasil saiu de 3.000 para 8, 9.000 dólares por ano a renda per capita média. Isso quer dizer que as pessoas, enquanto crescem em taxas pequenos percentuais em termos de número, o poder de afetar o planeta de cada uma pessoa cresce muitíssimo mais. Como que a gente enxerga rapidamente isso? O que engarrafou as cidades? O crescimento populacional ou a quantidade de carros? É o número de carros por pessoa. Porque o governo teve uma política desastrosa do ponto de vista ambiental de incentivar a indústria automotiva para manter o nível de emprego na época do risco da crise econômica global e que agora está repetindo quando lança um novo programa de incentivo ao automóvel individual. Porque é muito fácil responder a um momento de crise quando não há um planejamento econômico adequado, incentivando aqueles setores que rapidamente reagem. Só que esse automóvel que você coloca na rua implica num gasto público maior, implica numa perda de tempo, implica num efeitos econômicos e de saúde, de qualidade de vida gigantescos, porque você passa até o carro, mas fica parado no trânsito engarrafado. Se você dirigisse, nesses momentos de crise, investimentos para áreas que poderiam ajudar na solução, construir vagões de metrô, mais ônibus, mão de obra para fazer os canteiros exclusivos para os ônibus, você poderia trabalhar os dois lados de uma forma mais articulada. O problema está a cada dia ficando mais grave. E a gente não está tendo atitudes suficientes para, no mínimo, desenvolver soluções que tenham uma velocidade de resposta à altura da velocidade de agravamento do problema. E por que é isso? Porque não existe... A nossa sociedade não pratica solidariedade sequer no tempo atual. A gente convive com pessoas em situações de miséria e com pessoas com nível de abuso, de desperdício e de luxúria absurdas. O máximo que essa pessoa se permite é dizer que ela é boazinha porque está jogando uma lata para que uma criança pobre possa ter uma bobagem de retorno com um trabalho enorme reciclando aquela lata. Se a gente não consegue ter solidariedade no presente, qual a possibilidade de ter solidariedade com futuras gerações? O máximo que a gente consegue é solidariedade com os nossos filhos, mas mesmo nem isso a gente pratica. Porque a crise global que está sendo desenhada, a crise da mudança climática, do ciclo de nitrogênio, da perda de biodiversidade, etc., vai afetar os nossos filhos também. Só que a gente faz o seguinte raciocínio: se eu consigo ter uma boa poupança, muitas propriedades, um nível de renda alto, eu consigo proteger meu filho perante esse problema que eu estou gerando como um consumidor desvairado. Quem não tiver essa renda vai pagar, e vai pagar muito claro. Então, se você fizer uma estratificação entre quem vai pagar mais e quem vai pagar menos, quem vai pagar mais no Brasil são as camadas mais pobres. E o processo de mudança climática tem um claro viés de injustiça social, porque joga mais ônus para quem menos problema causou, que são as camadas mais pobres. Se você fizer um balanço geopolítico global, vai pagar mais os países mais pobres. E se você fizer uma projeção de poder econômico e poder político no horizonte dos próximos 20, 30 anos, a América Latina provavelmente só vai estar atrás da África. Vamos estar atrás da Europa, dos Estados Unidos e atrás da Ásia. Então quem mais vai pagar somos nós. Eu não tenho dúvida que vai ser a escassez que vai fazer com que a gente consuma com mais racionalidade. Eu não enxergo em grandes movimentos sociais, em grandes movimentos políticos, no nível do país, de região, alterações significativas no padrão de consumo. Eu consigo chegar e tenho visto isso nas empresas com que a gente tem colaborado, nos prédios que a gente tem colaborado, tanto no governo do estado, a gente faz o controle da água do consumo do centro administrativo, por exemplo, que já tem conseguido economias extremamente significativas, né, mais de 4, 5 milhões de reais, aqui na universidade. Mas em termos gerais, não se vê esse movimento, quer dizer, a coisa não está pegando por essa questão de uma falta de uma visão mais solidária e tal. Então é a carência de fato que vai gerar as respostas, só que quando você encontra uma resposta num momento de crise, o preço tanto econômico quanto social que se paga é muito mais alto. E nós temos algumas, não são ainda evidências, mas indícios extremamente fortes
que não vamos contar na região metropolitana com a água que a gente dispõe hoje. Se você pega os dados das mudanças climáticas e a forma como as mudanças climáticas, que são um fenômeno irreversível, causado pelo ser humano, apesar de que algumas pessoas insistem em querer apagar o que o grosso da ciência está mostrando, que é um problema irreversível. Esse problema causado pelo homem vai ter impactos diferenciados. O que se aponta como as tendências mais prováveis para o sul do país é de eventos de chuvas intensas, com mais corrimento de encostas, mais alagamentos, mais inundações. O que se aponta para o Nordeste é menos água e também eventos mais concentrados quando chover. Para a região metropolitana especificamente, uma aplicação de um dos modelos climáticos calibrado com medições sobre as vazões dos rios. O que os pesquisadores aqui na universidade, o professor Rajendra, que trabalhou aqui no departamento, o professor Tanajura de Geociências, eles aplicaram esses modelos e calibraram ele com dados das vazões dos rios e das chuvas. O que se aponta? Se aponta para um horizonte de 50, 60 anos, 2070, 2100, uma redução na vazão da água do Rio Paraguaçu de mais de 80%. Quer dizer, só vamos ter 20%. Se aponta para uma redução dos mananciais mais próximos aqui, o Jacuípe e o Pojuca, de mais de 90% dessa água. Em outras palavras, o que se vislumbra com a mudança climática para a região é que essa região de úmida vai passar para uma região semiárida. Quais são as respostas que a gente vai dar a isso? Claro, eu posso dessalinizar a água do mar. Só que dessalinizar a água do mar, que seria uma última alternativa pelo seu custo energético, apesar de que o custo energético da dessalinização tem sido reduzido com muita pesquisa mais recentemente. Só que para eu usar essa água, eu vou ter que gastar muito mais energia. Maior gasto energético implica em maior mudança climática. O grande problema da mudança climática é o gasto energético, mesmo em sistemas hidráulicos. Mas claro que a gente vai ter seguramente uma parte da matriz cada vez mais associada a centrais termoelétricas, queimando gás natural, queimando óleo combustível, etc. Então, para eu resolver o problema de ter água, eu vou agravar o problema da falta d'água. Claro que eu vou acabar encontrando algum tipo de solução. Eu não imagino as pessoas morrendo de sede ou tudo árido aqui. Mas agravando o problema da mudança climática, eu estou afetando as condições de produção da agricultura, estou alterando a própria hidrografia regional, estou alterando os ecossistemas, e com a alteração dos ecossistemas, eles se tornam, desaparecem espécies, e os sistemas se tornam mais suscetíveis a qualquer um pequeno impacto se transformar num impacto muito maior do que ele seria hoje, porque eu tenho vários canais energéticos, são os números das espécies que circulam no ecossistema. Se eu destruo esses ecossistemas, a minha base natural é muito mais frágil, e em cima dessa base natural que a gente constrói a nossa sociedade. Sustentabilidade é utopia. Aí você vai dizer, eu posso planejar utopias? Normalmente ninguém, em sã consciência, qualquer profissional do planejamento, planeja com metas utópicas. Mas se eu perguntar para você, a gente não tem a utopia de um mundo em paz? A paz é uma realidade? Você pode planejar a paz? Mas você quer e persegue a utopia da paz. Você quer e persegue a utopia da sustentabilidade. O que é importante é a gente ter claro qual o nível de dificuldade, porque a gente tende a se tentar acomodar com subsoluções que te dão a sensação de que o problema está resolvido e ele não está resolvido. Uma dessas é, por exemplo, a panaceia de que reciclagem resolve tudo. Não. Reciclagem é um passo à frente com um impacto relativamente muito pequeno em relação ao que é necessário fazer. Se você não sabe o que a gente precisa fazer, você se acomoda com a reciclagem. E aí continua consumindo desvairadamente, porque naquele produto que você está consumindo tem um selinho de reciclagem que te diz, olha, você é ótimo, você é uma grande pessoa, porque está reciclando. Só que com o nível de reciclagem, em relação ao aumento do consumo que a própria reciclagem induz nas pessoas mais conscientes, você está travando uma equação negativa. Você está aumentando a carga ambiental em vez de reduzir.
Então temos que ter claro que o desafio é muito maior do que a gente está querendo que ele seja. Se me dizer, temos soluções, hoje eu não enxergo soluções. Para a sustentabilidade não enxergo, porque continuamos nos afastando dela. Mas eu consigo enxergar, a partir de mudanças que virão em parte sendo induzidas pelas crises, então vão ser mudanças dolorosas, e em parte num crescimento dessa visão mais positiva que se enxerga nas diversas camadas, desde o cidadão normal, algumas autoridades, alguns empresários, movimentos que fazem com que de repente a gente passe para um patamar de conhecimento tanto do comportamento quanto da tecnologia, que desse patamar, responder a tua pergunta de uma forma positiva seja mais provável daqui a uns 3, 4, 5 anos. Então a gente pode ir construindo, eu não sei, não consigo enxergar o topo do morro, onde eu quero chegar. Mas se eu andar na direção certa e com os cuidados devidos, de repente eu chego num ponto de observação que me permite enxergar onde está o topo do morro, e aí eu posso construir um caminho com mais racionalidade. O que eu enxergo hoje é que a nossa capacidade de nos auto-enganarmos vendendo soluções que eu acho até desonestas, você vê todo dia na propaganda de empreendimentos imobiliários, de automóveis, vendendo sustentabilidade em cima de alguns atributozinhos que não mudam substancialmente o crescimento do problema, uma tentativa de acalmar as pessoas para elas não saírem do nível de conforto em que se encontra, e esse que é o grande perigo de a gente não encontrar soluções. Se eu tenho uma percepção clara do consumo, as tecnologias disponíveis para poder reduzir sensivelmente o consumo já estão à disposição, não precisa de grandes inventos. A maior tecnologia é que todo mundo tem, ou deveria ter, um hidrômetro. Acompanhe o seu consumo d'água e tente identificar, e se comparando com o consumo de vizinhos, se você não pode praticar um consumo mais adequado. Só compre, porque veja bem, essa venda de tecnologias ambientais é um dos aspectos que levam ao aumento do impacto ambiental em alguns casos. Porque você troca uma torneira para ela decidir por você, quando você poderia decidir com mais inteligência sozinho. Essa troca de torneira implica no descarte, na geração de um resíduo e numa demanda de recursos naturais para uma função que não vai ter significância. Agora, algumas delas, se você diz o seguinte, olha, trocar bacias sanitárias para colocar mictórios, isso aí eu recomendo na hora, porque seguramente reduz enormemente o consumo do prédio. Projeta o prédio, isso não custa mais. Projeta o sanitário de forma que a pessoa tenha privacidade do uso do mictório. Isso não custa, é só agregar inteligência ao design do prédio. Eu fico muito receoso quando tenta se resolver a crise ambiental a partir da venda de novos produtos ambientais. Isso é realmente preocupante, até porque não existe muita honestidade na venda ou no marketing desses produtos que seriam sustentáveis.